Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Sextaram por aí? Tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bênção de Deus, podemos estar aqui juntas por meio da internet. Bênção, né? Tudo bem? De onde que você está assistindo? Digita aqui de onde que você está assistindo, de qual país, de qual cidade. É muito bom a gente saber de que, por meio da internet, nós estamos distantes fisicamente, mais perto uma da outra. Tudo jóia? Hoje nós continuamos com o tema sobre quem lembra? Que nós falamos a semana passada? Teresina, que maravilha! Mari Tereza, muito bom tê-la aqui. Muito bom, seja muito bem-vinda, é uma alegria. Então, quem lembra qual tema nós vamos continuar hoje? É sobre a generosidade. Hoje nós vamos continuar com o tema da generosidade. Semana passada nós começamos, mas como era um tema, ele é um tema mais detalhado e que vale a pena a gente conversar mais pausadamente. Então a gente começou semana passada e vamos terminar hoje. Sejam muito bem-vindos. Faz um favor para mim, digita o coraçãozinho se o som está bom, a imagem está boa e a minha voz está sincronizada com a abertura dos lábios. Porque na semana passada, na última live, não estava. Depois eu fui assistir um pouquinho e a minha voz não estava sincronizada com a minha fala com a boca. Sabe como que é? Depois digita aqui para mim, digita o coraçãozinho se tá tudo ok. Por favor, só para eu saber se tá tudo ok. O som, a imagem. Olha, então, nós falamos o quê? Semana passada, a mulher elegante por inteiro busca ser generosa. Você tem sido generosa? Como é que é? Você já percebeu se você tem sido generosa? E aqui nós estamos falando sobre a verdadeira generosidade, hein? Na semana passada, na outra live, nós falamos sobre isso, que a verdadeira generosidade, ela é diferenciada. Então, nós começamos a falar sobre isso, a verdadeira generosidade. E a pergunta que vem à nossa mente, primeira mão, é: você tem sido generosa? Eu tenho sido generosa? Se formos analisar agora, o quão generosa você tem sido? Será que poderia melhorar? Como é que é? Ou isso nem passa na sua mente? Nem passa aí pelas suas análises. Como é que é essa questão da generosidade? Sejam bem-vindos, hein? Se você fosse... perdão, mas eu continuo ainda tendo uma tosse. Se fosse enfatizada a questão de se desfrutar das dádivas concedidas pelo Senhor, estaria-se cortando a raiz da generosidade? Olha a pergunta qual é. Presta atenção. Se nós fôssemos considerar aquela questão de desfrutar das dádivas, das bênçãos do nosso Deus, será que isso cortaria totalmente a raiz da generosidade? Ou o chamado para se gozar das bênçãos, das dádivas divinas, inevitavelmente resultará no pecado de ajuntar? Ou de acumular as dádivas? Ou acumular os tesouros da terra? Em vez de acumular os tesouros do céu? Será? Será que esse chamado para desfrutarmos, gozarmos das dádivas, das bênçãos divinas, estaria, então, resultando no pecado de acumulação aqui dos bens terrenos?
ao invés de acumularmos bens, tesouros no céu? Já parou para pensar sobre isso? O que você acha? Será que cairíamos nesse pecado de acumulação? Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante. Elegante por inteiro. Elegante por dentro, no coração e por fora, na imagem e no comportamento. Se você gosta desses conteúdos e você deseja, sim, ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro, já começa a nos seguir, a me seguir aqui e andar junto. Vamos juntos. Veja, na live passada, nós vimos como a riqueza é parte fundamental dessa questão da generosidade. Boa tarde, Elza, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olha, nós falamos como que a riqueza faz parte. Não tem como nós falarmos de generosidade sem falarmos de riqueza. E vimos também que a mesma palavra de Deus, ela age de forma diferente em diferentes pessoas. Então, a mesma palavra de Deus fala de uma forma com uma pessoa e fala de outra forma com outra pessoa sobre o mesmo assunto que é a riqueza. Aí, de qualquer forma, na Bíblia tem 3 afirmações básicas quanto à riqueza. A primeira é que a riqueza não é mais que dinheiro. Não é. A segunda é que a riqueza é boa. A riqueza é boa. E a terceira afirmação básica é que a riqueza ela é perigosa. Você já observou como a riqueza é perigosa? Já teve alguma situação em que você viveu que você percebeu isso? Olha, nós vimos que a riqueza boa, como é, pode nos impedir de entrar no reino de Deus. Olha só. Mas por quê? Porque ela afeta os nossos corações. A riqueza, ela afeta os nossos corações. Ó, eu fiz até um chazinho para eu poder tomar aqui para me ajudar na minha voz. E na tosse, né? Contra a tosse. Alguém aí faz um chazinho, um chazinho caseiro para ajudar na tosse? Esse aqui tem um pouquinho de cravo. Mas veja, por que então que a riqueza ela pode nos impedir de entrar no reino dos céus? Porque ela afeta os nossos corações. É ou não é verdade? Porque a riqueza pode facilmente tornar-se um rival de Deus. Você acredita nisso? Ela pode se tornar um ídolo no nosso coração. Você já viveu assim? Olha, ela pode fazer com que nós desprezemos o nosso Deus. A riqueza, ela é perigosa. Nós vimos isso na live passada. E olha, observa como o seu coração e o meu coração, os nossos corações, são de fato corruptos, enganosos. Os nossos corações podem nos levar a desprezar a Deus. Olha só que coisa terrível. Por quê? Porque a riqueza é rival de Deus. A riqueza ela pode se tornar um ídolo no nosso coração. Olha só como que o negócio é profundo. Boa tarde. O apóstolo Paulo chega até a dizer que se há um mal nesse mundo, provavelmente é porque o amor ao dinheiro está por trás. Olha só, que coisa terrível que é. Assim, nós vimos que para combater esse perigo, precisamos receber a riqueza e distribuí-la. Então, uma maneira de combater... Perdão. Então, uma maneira, e talvez a única, de combater esse perigo da riqueza é nós a recebemos e a distribuímos. Ou seja, recebê-las com gratidão a Deus e sermos generosas com o que recebemos. Usar o que recebemos de Deus com alegria e gratidão. Boa tarde!
a fim de quê? De cumprirmos a missão que Deus nos deu. Então veja, percebe como a generosidade é só uma consequência de onde está o nosso coração? Percebe? A generosidade é apenas uma consequência de onde está o nosso coração. Ó, entendeu? Porque se o nosso coração está lá na riqueza, em acumularmos, a riqueza está se tornando um ídolo, então nós não vamos ser generosos. Não é verdade isso? Então agora, veja que interessante o ensinamento do apóstolo Paulo aos ricos da terra. Olha que interessante. Lá em 1 Timóteo 6, de 5 a 10, Paulo adverte com firmeza contra os perigos do amor ao dinheiro. Agora para pensar o seguinte, será que você e eu, nós estamos amando o dinheiro como não deveria? Ó, o perigo de amar ao dinheiro, de desejar ser rico, o perigo de almejar a riqueza. Ele diz que tais desejos são uma tentação mortal, uma armadilha perniciosa e destrutiva, a fonte de todos os tipos de males, incluindo a apostasia. Ou seja, a apostasia é aquilo que acontece com as pessoas. Elas, por amar mais o dinheiro, elas se afastam do Senhor Deus, dos caminhos de Deus, da palavra de Deus. Até isso, hein? Observa como isso é perigoso. E o apóstolo Paulo está aqui, ó, ensinando em 1 Timóteo 6, de 5 a 10. E ele continua nos versos à frente, lá em 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Eu quero até abrir aqui a Bíblia para a gente olhar, porque ele continua ainda nos ensinando. 1 Timóteo 1 Timóteo 6, 17 a 19. Olha o que fala. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Olha que texto profundo e cheio de ensinamentos. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Então, aqui nesse trecho, olha, observa que no verso 17, 3 exortações que o apóstolo Paulo faz. Primeiro ele fala, olha, não sejam orgulhosos. Ele está falando aos ricos. Mas isso aqui vale para qualquer um de nós que ganha dinheiro, de algum, né, trabalhando, vamos considerar de uma forma honesta, ganha dinheiro e você, de repente, está fazendo daquilo ali o seu ídolo e não algo que está até pecando, né? Então ele está orientando ali e fala assim, olha, verso 17, não sejam orgulhosos. Segundo ponto, não depositem a esperança na riqueza, que pode esvaziar-se a qualquer momento. Terceiro, ele fala, ó, colocar a esperança em Deus, pois Ele é, o Senhor Deus, é firme e estável. Faz sentido para você? Olha o que ele está nos ensinando. Isso não é real para nós hoje em dia, para as nossas vidas? Super real, muito real e precioso. Olha só. Aí, mas veja, o que Paulo nos lembra em seguida, aqui, olha o que ele fala. Ele fala que a riqueza proporcionada por Deus
é para o nosso aprazimento. Olha, por isso que na live passada nós citamos que uma das características e das informações básicas sobre riqueza na Bíblia é justamente que a riqueza é boa. Então, aqui nessa continuação de 1 Timóteo 6, ele, no final do verso 17, ele fala que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus nos proporciona para o nosso aprazimento. Isso não é uma coisa tremenda? Ou seja, as dádivas nos são dadas para nossa alegria. O nosso Deus nos abençoa e nos dá dádivas para nossa alegria. Isso é maravilhoso. Mas elas não nos são dadas para que depositemos a nossa esperança nelas. Então, aí que está o pulo do gato. As dádivas o Senhor nos dá para nosso aprazimento, para nossa alegria. Mas nós não podemos fazer com que a nossa esperança esteja nelas. Não podemos deixar que isso aconteça. Olha que importante que isso é. Então, você começa pare e comece a analisar na sua vida. Você tem, então, sentido alegria nas dádivas que o Senhor tem te dado? Agora, as dádivas, as bênçãos que você tem recebido do Senhor, elas têm sido a sua esperança? Como é que está essa situação aí? Analise. Isso significa que, aqui em 1 Timóteo, nesse livro que a gente está lendo aqui, Paulo nos chama a colocar nossa esperança fundamental em Deus. E então, desfrutar com profundidade do que Ele, o nosso Deus, nos proporciona com fartura. Observa como que deve ser? É esse o ensinamento que o apóstolo Paulo está dando aqui. Então, ele nos chama a colocar a nossa esperança fundamental em Deus. E aí, depois que a nossa esperança está nele, aí ele nos chama a desfrutar com profundidade do que o nosso Deus nos proporciona com fartura. Olha como que deve ser. E o que muitas vezes está acontecendo? A inversão. A nossa esperança não tem sido fundamentalmente em Deus. Nós colocamos a nossa esperança muitas vezes nas dádivas. E aí fica tudo invertido e tudo errado. E nós começamos a entrar num declínio espiritual e emocional. Olha, o que significa isso aqui? Primeiro, a nossa esperança tem que ser fundamentalmente em Deus. Para depois nós desfrutarmos com profundidade do que o nosso Deus tem nos dado com fartura. Ou, podemos falar, nosso gozo das dádivas divinas deve resultar em boas obras. Olha só. Ou o rico do presente, dessa presente era, deve ser rico em boas obras. Olha só, onde que o apóstolo Paulo está nos levando. Ou ainda, desfrutar não deve ser acumular. Já pensou sobre isso? Porque, de repente, muitas vezes pode estar acontecendo o seguinte, você está pensando, desfrutar do que o Senhor tem me dado, das bênçãos, das dádivas, significa que eu devo ajuntar ou acumular. Mas não. O Senhor está nos ensinando que desfrutar não é acumular. Mas, ao contrário, nós devemos ser generosos e zelosos em compartilhar o que temos. Presta atenção nisso. Pedir a condução e orientação do Espírito Santo. Por quê? Por que a gente tem que pedir para o Espírito Santo essa orientação para desfrutar das dádivas?
para poder compartilhar. Por quê? Porque a gente precisa saber como fazer isso, como desfrutar e como compartilhar. Para quem compartilhar? E entender também que essa generosidade pode, inclusive, ser a doação de tempo. Ou você pensa que a generosidade é só doação de bens materiais? Não, vai além. Pode ser, inclusive, você doar o seu tempo para uma pessoa que está precisando de uma companhia. Olha só. E vale lembrar que a generosidade, ela também redunda para o nosso bem. Quando somos generosas, verdadeiramente generosas, nós não estamos apenas abençoando as pessoas. Não, essa generosidade, ela volta, ela redunda para o nosso bem. Por que que isso acontece? Você poderia compartilhar? Por que que quando somos generosas, ela redunda para o nosso bem? Porque ao compartilharmos com generosidade o que temos recebido do nosso Deus, do Senhor, com fartura, também estamos ajuntando tesouros nos céus. Você sabia disso? Que quando você é generosa, você também está acumulando tesouros no céu. Então, como o apóstolo Paulo fala aqui, ó, é sólido fundamento para o futuro. Na verdade, significa que nós estamos ali depositando tesouros lá para o futuro. O tesouro celestial, ele é estável e certo. Ele é muito diferente das incertezas, das riquezas aqui da terra. Muito diferente. Quando assim nós o fazemos, estamos tomando posse da vida verdadeira lá do futuro. É uma vida verdadeira e eterna, quando nós fazemos assim. Já parou para pensar sobre isso? Olha, assim, Deus tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Veja o que está escrito aqui no verso 17 de 1 Timóteo 6. Deus tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento, por causa da sua missão neste mundo. Então, o Senhor não nos abençoa só porque Ele quer nos abençoar, mas é algo que vai além. O Senhor nos abençoa por causa que Ele também tem uma missão para nós, uma missão aqui na Terra. Boa tarde, sejam bem-vindos. As dádivas, bênçãos divinas serão frutíferas em nossa vida, bem como no reino de Deus. Olha só. Tudo é para a nossa alegria, como está escrito aqui. E essa alegria, presta atenção, ela aumenta quando a provisão divina se multiplica em boas obras. Olha só como isso é real. Então, a nossa alegria, que ele fala aqui, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, essa alegria, ela aumenta quando a provisão divina se multiplica em boas obras. Você já experimentou isso? Essa alegria? Essa alegria de ser um meio pelo qual Deus abençoa alguém? Já sentiu essa alegria? Olha, essa alegria, ela aumenta quando a provisão divina que nós recebemos, ela se multiplica em boas obras, em doação liberal, riqueza de generosidade e partilha, entusiasmada e de mão aberta. Ela se multiplica assim. E atenção, não se multiplica quando se acumula. Isso é real? Já experimentou isso? Boa tarde. Olha, presta atenção.
A nossa alegria não aumenta quando nós acumulamos. Você sabe o que fala lá em Atos 20, verso 35? Que é uma citação que é feita em Atos de que Jesus falou. Fala assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha só. Olha, vale fazer a seguinte oração. Eu sugiro a você, faça a seguinte oração. Pai Celeste amoroso, como preciso do Teu Espírito Santo em mim, me levando a obedecer esse ensinamento. Faça essa oração. Eu e você precisamos fazer essa oração. Agora, vamos falar o seguinte. Quanto nós devemos dar? Quanto deve ser? Quanto que nós devemos dar? Se nós estamos falando que uma maneira de combater o perigo da riqueza é nós recebermos as dádivas e distribuirmos, como a gente está falando aqui, por meio das boas obras, doação liberal, riqueza de generosidade, partilha entusiasmada e de mão aberta. Quanto nós devemos dar? Na Bíblia, a quantidade varia. Olha, vejamos aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui para poder refrescar nossa memória. No Antigo Testamento, exigia-se o dízimo, 10% do fruto da terra, lá em Deuteronômio 14. Jesus ordenou que o jovem rico vendesse tudo e o seguisse, Lucas 18, 22. Quando foi salvo, o Zaqueu, lembra de Zaqueu, aquele cobrador de impostos? Ele resolveu dar metade dos seus bens aos pobres. Lucas 19, 8. Barnabé, ele foi lá, vendeu um campo e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Atos 4, 37. A viúva pobre, lembra dessa história? A viúva pobre depositou 2 moedinhas no gasofilácio e foi elogiada por Jesus. Ela só tinha essas 2 moedinhas e ela deu tudo que tinha. Lucas 21, de 1 a 3. Então, veja, a quantidade ela pode variar conforme o Espírito Santo instruir. Então, percebe como nós precisamos ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus para nós discernirmos quanto que é para nós darmos, distribuirmos, multiplicarmos. Porque em cada momento o Espírito Santo pode nos conduzir de uma forma e para cada pessoa também. Não é necessariamente que nós, para todo mundo, tenhamos que doar a mesma coisa. Não é. Precisamos do Espírito Santo, ó, nos orientando e nos instruindo. Mas uma coisa, o chamado é básico. Isso é. Agora, o chamado, ele é básico. Usar a riqueza para atender às necessidades dos outros. Como precisamos ter os nossos corações transformados para sermos generosas. Isso é real. Nós precisamos usar a riqueza, as dádivas recebidas com fartura, para atender às necessidades dos outros, e nós precisamos ter os nossos corações transformados para sermos generosos. Veja, se não acontecer essa transformação no nosso coração, nunca seremos, nunca. Você entende o que eu estou falando? Lá em Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo, ele nos ensina da seguinte forma: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha como que o apóstolo Paulo coloca. Então, trabalhe com as próprias mãos. Olha, não é só para você usufruir disso, mas ele está falando aqui, mas para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só como é que é isso aqui. Observa que é um propósito muito mais profundo. Você está entendendo?
É muito mais profundo do que usufruir das bênçãos, do que desfrutar das bênçãos. Muito mais profundo. Você percebe? Olha, Atos 20, de 34 a 35, que é o texto que eu comentei agora mesmo, ele nos mostra a progressão de receber e dar. Presta atenção porque é muito rico esse texto, muito rico. Atos 20, de 34 a 35, fala assim, ó: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha que texto que traz muito ensinamento. Aqui, um ponto importantíssimo é lembrar que para isso acontecer, dar ao invés de receber, e querer isso, e viver isso, todos nós precisamos vencer o nosso coração egoísta, mesquinho e soberbo. Eu e você, nós jamais seremos generosas verdadeiramente se o nosso coração for egoísta, mesquinho, soberbo e tantas outras coisas mais. Nós precisamos de um coração transformado por Jesus Cristo, e também quebrantado ao comando do Espírito Santo. Você está entendendo? Além de ser um coração desejoso em obedecer a Cristo. Se o nosso coração não for assim e continuar sendo o que ele naturalmente é, invejoso, egoísta, mesquinho, soberbo, etc, 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 nós jamais conseguiremos obedecer ao chamado de Cristo, nós jamais conseguiremos ouvir o comando do Espírito Santo e ter um coração quebrantado e contrito. Jamais, jamais. Então, presta atenção aqui. Observe a implicação dessas palavras de Jesus aqui de Atos, citada aqui em Atos 20, 35. Significa dizer que é mais bem-aventurado dar que receber, é dizer que é mais bem-aventurado receber a fim de dar. Olha, vou repetir para você prestar bastante atenção. Dizer que é mais bem-aventurado dar que receber significa dizer que é mais bem-aventurado receber a fim de dar. Olha só. Que verdade, hein? Uau! Não tem atalho. Veja, aqui não tem atalho. Não podemos dar o que não temos, correto? E não podemos ter se não o recebermos. Olha só como é que é. 1 Coríntios 4, 7. Assim, antes de sermos doadoras generosas, nós devemos primeiro ser recebedoras agradecidas. Olha que coisa profunda. Caríssimas, olha que coisa profunda. E segundo o apóstolo Paulo, trabalhadores diligentes. Eu vou repetir isso aqui para você gravar, porque é muito profundo. Ó, presta atenção. Dizer que é mais bem-aventurado dar que receber significa dizer que é mais bem-aventurado receber a fim de dar. Olha só, primeira. Segunda, não tem atalho aqui. Não podemos dar o que não temos. E não podemos ter se não o recebermos. 1 Coríntios 4, 7. E terceiro, antes de sermos doadoras generosas, devemos primeiro ser recebedoras agradecidas. Uau!
Que profundidade! Você tem vivido isso? Tem refletido sobre isso? Isso tem feito diferença na sua vida? Generosidade profusa flui de uma recepção sincera. Como que você tem recebido? Então a pergunta agora é: como que você tem recebido? Como que nós temos recebido? Assim, uma recepção sincera e agradecida, humildemente diante do Senhor? Então aí sim nós poderemos dar e sermos generosas, verdadeiramente generosas. Tá entendendo como que isso é profundo? Atos 2, versos 46 e 47, fala sobre aquela parte onde os discípulos, eles viviam em comunhão. Olha só. Se você tem Bíblia, você pode abrir a Bíblia em Atos 2. 46 e 47. Olha, fala assim, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nesse texto, nós percebemos o que? Receber com alegria e doar generosamente andam de mãos dadas. Não tem jeito. A riqueza que Deus supria não era uma barreira para a generosidade. Não era. Mas um instrumento dela. Não era para acumular. Então, a riqueza que Deus supria não era uma barreira para a generosidade, mas um instrumento da generosidade. Olha só. Sem riqueza, sem receber, como é que daria? Como é que seria possível dar? A recepção agradecida tanto a recepção agradecida quanto um coração alegre das dádivas não atrapalham a generosidade. Então você e eu não simplesmente podemos, mas devemos ter uma recepção agradecida e um coração alegre ao receber as dádivas e desfrutar das dádivas. Mas isso não vai atrapalhar a generosidade, nem pode. Ao contrário, isso deve aumentar a nossa generosidade. Você entende? É como se fosse assim, aquele sentimento de que, nossa, que maravilha, que alegria o Senhor me abençoar com isso. Então agora eu posso repartir, eu posso multiplicar. De tanta gratidão, de tanta alegria, de tanto aprazimento. Você entende? Nós precisamos orar ao Senhor da seguinte forma, ao nosso Deus e Pai, e pedir a Ele que faça com que isso seja real na nossa vida e aconteça. Nós possamos receber com alegria, com gratidão, com o coração cheio de quebrantamento e humildade diante de Deus. E, ao mesmo tempo, fazer com que tudo isso se reverta em generosidade. E aumente a generosidade. Então, nós precisamos que o Senhor faça isso, essa obra em nós. Quanto mais nós recebermos, mais deveremos receber com alegria, aprazimento e, assim, gratidão. E aí, isso tem que fazer com que a nossa generosidade aumente. Entende? Então, veja, já percebeu como o nosso coração se alegra quando podemos abençoar alguém? Você já teve essa experiência? Boa tarde, sejam bem-vindos. Você já teve essa experiência de ficar tão agradecida e com o coração cheio, assim, quando você pôde abençoar alguém? Não somente com coisas materiais, mas às vezes você dedicou o seu dia, o seu tempo para estar com uma pessoa que precisava.
de uma ajuda, qualquer coisa assim. Você dedicou um pouquinho do seu tempo para orar com alguém, ou dar uma palavra de ânimo para alguém. Você já fez isso e percebeu como o nosso coração se alegra quando a gente se doa, quando nós somos generosos? Uma dádiva tem o efeito de alegrar a alma e transbordar numa doação profusa. Olha só. Então veja, é preciso dar dádivas concretas que atendam às necessidades reais. Essa é uma maneira. Mas também é possível dar dádivas cuidadosas que satisfaçam desejos determinados. E também é possível dar dádivas surpreendentes que despertem deleites inesperados. Então, veja como que isso é amplo, não é só uma coisa como você chegar de repente e dar um dinheiro para alguém. É amplo, muito mais. Vai no âmbito da necessidade real, vai no âmbito dos desejos determinados e vai também no que causam os deleites inesperados. Olha, nós podemos ser generosos nessas 3 áreas. Olha, presta atenção. Antes que você possa ser uma doadora generosa, você deve primeiro ser uma receptora agradecida e empolgada. E aí a pergunta vem, o que você tem sido? Olha só. Um adendo aqui, muito importante. A culpa é um motivo, é uma motivação tão terrível para se doar. Já percebeu? Se todas as coisas boas em sua vida apenas a fazem sentir-se culpada, por que razão quer distribuir aquele sentimento ruim ao dar coisas aos outros? Vale uma reflexão. Pense nisso. Aí, há uma outra questão que vem quando estamos conversando sobre esse tópico, sobre esse assunto, é a seguinte: e a questão da motivação para dar? Como é que fica a questão da motivação para dar? Para o apóstolo Paulo, a motivação para dar é tão importante quanto o ato de se dar. Olha só, já parou para pensar sobre isso? Para o apóstolo Paulo era assim, a motivação para se dar é tão importante quanto o ato de estar ali e dar. Sabe por quê? Porque vem do coração. Então, a motivação, Deus enxerga o nosso coração. Então, quando o apóstolo Paulo está trazendo esse ensinamento, ele quer dizer o seguinte: as pessoas podem até ver apenas o que está por fora e, de repente, quem está doando seja muito bem uma pessoa, um ator, uma atriz, que saiba disfarçar muito bem o que está no coração, e aí ela vai lá e é generosa, mas a motivação do coração é outra. Quem está recebendo nem percebe que a motivação do coração é outra. Está ali recebendo, pensando que está sendo uma coisa realmente generosa e genuína, mas a motivação do coração é outra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que tão importante quanto dar é a motivação que o faz dar. Real isso, não é? Importante, não é? Ele mostra isso enfaticamente nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. São 2 textos longos, nós não vamos ler aqui. Mas ele, ali nesses textos, ele está ensinando sobre a doação dos coríntios para alívio dos santos de Jerusalém. Se você tiver oportunidade, leia
esses 2 capítulos, para você entender bem o que ele está falando ali. E aí ele fala o seguinte: primeiro, o apóstolo Paulo repetidas vezes se refere à doação generosa como uma expressão da graça divina, como um ato de graça. E ele cita isso em vários versículos, nesses 2 capítulos. E detalhe, para que a graça seja graça, já que a doação é um ato de graça, ele entende assim, para que a graça seja graça, deve ser dada de uma maneira livre e voluntária, sem coerção. Olha só como que é. Então, de repente, se você está sendo forçada a dar alguma coisa, a pessoa lá que está recebendo, ela pode nem perceber isso no seu coração. Mas se o seu coração está ali, ó, com uma motivação errada, isso não agrada a Deus. Deus está vendo o que está no coração, não somente o que está acontecendo e as outras pessoas estão vendo. Entende? E o segundo ponto que ele fala aqui, que o apóstolo Paulo, ele busca atingir um equilíbrio nesses 2 capítulos, entre estimular a generosidade dos coríntios, enquanto fazia tudo o que podia para evitar qualquer sinal de compulsão ou coerção. Ele queria, né, exercer uma pressão persuasiva, mas ele queria fazê-lo sem levar os coríntios numa viagem de culpa. E isso é muito importante. Ele mostra isso assim, de uma forma como que não poderia ser feito assim, com coerção. Então, uma das passagens mais conhecidas sobre doação, que está em Coríntios, né, no verso 7, fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E essa questão do proposto no coração, eu acredito totalmente que vem do Espírito Santo de Deus. Então, assim, nós, por nós mesmas, ainda mais se nós estamos ali buscando a orientação do Senhor, buscando a sermos conduzidas pelo Espírito Santo, nós, de nós mesmos, nós não estaremos assim: decidi dar X, doar X, ser generosa com Y. Não. Aqui fala, ó, segundo tiver proposto no coração. É o Espírito Santo que nos conduz. Porque ele sabe a necessidade do outro, ele sabe o que o outro está precisando, como e o que nós precisamos atuar. Aí, o outro está precisando lá, o Espírito Santo vem, toca no nosso coração e dispõe o nosso coração a fazer. E aqui ele fala, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Olha só. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso é muito profundo. Então, nós não devemos dar nós não devemos dar com relutância. Tem que ser genuíno, você entende? O Espírito Santo vem, convence o nosso coração e nos impulsiona. Não devemos dar sob coerção. Devemos dar com alegria, com satisfação, de boa vontade. E aí vem aquela grande questão, olha, então tá, eu não devo dar com coerção, né? Tem que ser com alegria, com satisfação, de boa vontade. Aí você de repente vira para mim e fala assim, Cristiano, mas eu não estou sentindo nada disso. Mas não dar é pecado. Acumular, é o pecado de acumular, juntar tesouros aqui na terra. Então, o que precisa ser feito? Orar. Tem que orar. A gente tem que ter em mente, precisamos ser generosas cada vez mais e de uma forma mais direcionada pelo Espírito Santo. Não estamos sentindo nada, nem nada, ore porque precisa ter. Ore a Deus, busque ao Senhor. Não existe elegância por inteiro sem uma generosidade genuína e verdadeira. Então tem que ter. E ao mesmo tempo que você ora para ter, ela tem que ser assim, como está falando aqui. Deve estar presente em nossa doação um elemento
qualitativo. A ausência desta qualidade arruína a doação. Entende? A maneira como doamos faz toda a diferença. Não com relutância, culpa ou coerção. É preciso clamar a Deus, porque faz diferença. Por que faz diferença? Para a pessoa que está recebendo? Não, não. Faz diferença porque o nosso Deus está vendo o nosso coração. E aí ele vai sondar o nosso coração e vai ver. Estamos dando com alegria? Estamos dando com satisfação? Estamos sendo generosas de boa vontade? O Senhor sonda o nosso coração. Entende? Então veja, culpa ou gratidão? A gente precisa pensar um pouquinho, rapidamente, sobre isso em relação à motivação. A culpa é uma motivação terrível. Quando somos vencidos pela culpa, damos apenas o suficiente, presta atenção, para tornar a nossa culpa suportável. Presta atenção nisso. E essa culpa ajuda pouco aos que se encontram em necessidade. Concorda? É real. É real. Então, assim, o que pode ajudar a aliviar o sofrimento em todo mundo é uma recepção alegre do que nos é dado e gratidão profunda, como temos falado aqui, pela bondade divina que arrebenta, que explode em uma riqueza de generosidade. Entende? Então, assim, não pode ser, de jeito nenhum, a culpa como motivação, porque é terrível. Olha, vou repetir aqui. Quando somos vencidos pela culpa e doamos, abençoamos apenas o suficiente para tornar a culpa suportável. Então isso está errado. Se isso estiver acontecendo aí com você, pare e ore e clame a Deus, porque não pode ser a motivação. Não pode ser. Tem que ser dessa outra forma que a gente acabou de comentar aqui agora mesmo. Com alegria, com satisfação, de boa vontade e não pela culpa. Então, esse é o quadro pintado pelo apóstolo Paulo lá naqueles 2 capítulos, os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. A graça, ela pousa na pobreza e na aflição lá dos macedônios. E ela desencadeia uma torrente de generosidade e coração alegre. Olha só. Então veja, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos ser generosas. Deus nos chama a sermos verdadeiramente generosas pela motivação correta, sem culpa, não pela culpa, mas pela gratidão, pelas dádivas divinas, sendo receptoras, agradecidas, para depois sermos doadoras, generosas. Entende como que é tudo diferente? É muito mais profundo do que a gente, às vezes, pensa por aí. Olha, a graça pousa e eles dão até ferir o coração. Ou, mais uma vez, na incrível promessa lá do verso 8 do capítulo 9. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha só, que verso tremendo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, as dádivas divinas, a fim de que, presta atenção, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus nos chama a isso. Deus nos chama a isso.
A graça abunda, temos tudo o que precisamos e, portanto, podemos abundar em toda boa obra. Deus nos dá graça e dádivas e riqueza para atender nossas necessidades, porque Deus é bom, para satisfazer nossos desejos e para que a sua missão global seja cumprida. Você tem sido um canal para que a missão global de Deus seja cumprida? Entende como a elegância por inteiro, ela vai além da imagem e ela se manifesta no comportamento, ela se manifesta na imagem, ela se manifesta por meio de um coração quebrantado e contrito que obedece. Você está entendendo? É assim. A elegância por inteiro, ela vai além. Ela obedece aqui, ó, a esse chamado. Ela obedece. Então, veja, é nisso que nós queremos, é nesse caminho da verdadeira generosidade que nós queremos andar e trilhar e evoluir. Sermos verdadeiras receptoras, agradecidas, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, humildes, e sermos, então, generosamente doadoras. Assim, como o Senhor está nos chamando. Amém? Veja, o nosso projeto, Mulheres Elegantes por Inteiro, ele quer ir além. Além do que você aprender a ter uma imagem elegante que reflita a glória de Deus, você aprender a se comportar elegantemente nos mais variados lugares, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja num aniversário, num evento, seja num casamento, onde for. Mas a gente deseja que a elegância por inteiro comece no coração, com o coração quebrantado, porque é do coração que fluem, exala, é do coração que exala tudo, a parte externa, a imagem e o comportamento. E nós desejamos que essa elegância, que aparece nos mais variados lugares e eventos que você participa, essa elegância comece dentro de casa. Se você é elegante só fora de casa, e dentro da sua casa você é completamente deselegante, não vale nada. Não vale nada, você está indo para o caminho errado. Você precisa ser elegante dentro de casa para ser elegante fora de casa. Está entendendo? Como é muito mais profundo? É isso. O nosso projeto Mulheres Elegantes por Inteiro trabalha nessas três vertentes e nesses três pilares. Coração, imagem e comportamento. Considerando sempre que a elegância por inteiro começa dentro de casa para ser externada fora de casa. Venha para o nosso projeto e seja de fato transformada. Nós estaremos começando agora, em breve, algumas mentorias. Tudo começa no coração, a elegância por inteiro e a verdadeira feminilidade, e a elegância por inteiro começa dentro de casa. Vamos juntas? Deus te abençoe, reflita sobre essa questão da generosidade e encaminhe esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, que é a parte 1, assista o anterior e assista esse. Você vai ver como é profundo e como nós precisamos. E pedir a Deus para que haja essa transformação. Amém? Grande beijo, Deus te abençoe, excelente final de semana. Vamos juntas, cada dia mais crescendo, evoluindo e nos aprimorando. Amém? Beijo, Deus te abençoe.